Alcance a tua vida, alcance o teu coração. A você que está nos assistindo à noite pela internet, muito boa noite, que a bênção do Senhor Deus também esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa. Quero te convidar agora a fechar os olhos e a orar. Mas não comece a sua oração pedindo, comece a sua oração agradecendo. O salmista no Salmo 100 vai dizer: entrai pelas portas dele com ações de graças, com louvor, porque a gratidão nos aproxima de Deus. E é com gratidão nessa manhã, depois de uma semana de trabalho, de uma semana abençoada, nós estamos aqui para agradecer pela semana que passou, mas agradecer também pela semana que está se iniciando hoje. Nós vamos agradecer a Ele pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por todas as boas dádivas que o Pai das Luzes tem nos concedido. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo presente vem do alto, do Pai das Luzes, porque Deus é presenteador e galardoador daqueles principalmente que o buscam. Feche seus olhos e agradeça. Quem sabe você pode começar a sua oração e dizer: Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela semana que passamos. Muito obrigado por essa semana. Obrigado pela minha família. Agradeça a Ele. Comece a você orar e agradecer a Ele. Pense nos benefícios de Deus na sua vida. Pense nos livramentos que Deus te concedeu. Pense na boa obra e poderosa obra que o Senhor tem realizado na tua vida. Pense que se não fosse o Senhor na sua vida, como você estaria se estivesse? Agradeça ao Senhor, dê graças a Ele nesta manhã. Bendiga ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos estar aqui nesta manhã. Te bendizemos, te glorificamos, te exaltamos de todo o nosso coração, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Te agradecemos pela semana que passou e te agradecemos pelos livramentos que o Senhor nos concedeu, por tantas coisas que o Senhor liberou sobre a nossa vida, coisas e livramentos que somente a eternidade também há de nos revelar. Obrigado por essa semana que se inicia e pela maneira como estamos iniciando esta semana na tua casa, na tua presença, porque este é o melhor lugar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que aqui está, por cada família que aqui está representada. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que estará nos assistindo pela internet. Que a bênção do Senhor possa alcançar a cada casa, a cada família. Queremos te engrandecer, queremos entronizar o teu santo nome, queremos te louvar de todo o nosso coração. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Salmos de número 117. Ele foi escrito, e a maneira como ele se inicia com uma ordem, é algo imperativo. O verbo louvar, adorar, servir está aqui de uma maneira imperativa. E o salmista então, ele reconhece essa ordem, e como alguém que tinha um coração inclinado a obedecer, com certeza ele obedecia. E ele diz assim: louvai ao Senhor. Louvai a quem? Ao Senhor, todas as nações, exaltai-o todos os povos. Por quê? Porque o seu amor para conosco é grande, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor por quê? Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Porque imenso é o seu amor leal por nós,
e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Você pode bendizer ao Senhor nessa manhã, meu irmão? Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã? Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. Por causa do seu amor, que é imenso, e por causa da sua fidelidade que dura para sempre, vamos adorá-lo. Aleluia. Quantos aqui foram alvos do amor de Deus? Deixa eu ver. Vou perguntar de novo. Quantos aqui foram alvos do amor de Deus? O seu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o seu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre seu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do seu amor, me envolver em seus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, sua bandeira levar, ver o Brasil se prostrando para te adorar. Cante a ele, meu irmão. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do seu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração, cante uma vez mais. Meu coração será sempre teu. Filho meu, dá-me o teu coração. Quero viver só pra te amar e desfrutar do seu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Cante pra ele. Quero que venha o teu reino, quero que venha o teu reino, sua bandeira levar, ver o Brasil se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre eu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do seu amor.
Aleluia. Ver as nações se prostrando e ver o Brasil se prostrando para te adorar. Amém, meu irmão? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Vamos fazer uma oração pelo nosso Brasil? Vamos fazer uma oração pelo cenário atual. Queria que você fechasse os seus olhos agora e pedisse: Senhor, abençoa o Brasil. Abençoe esse cenário. Abençoe a nossa pátria, Senhor. Traz um avivamento sobre o nosso Brasil, um avivamento genuíno. Trabalha na política, opera lá na política, opera em todos os ambientes, Senhor, espirituais da nossa nação, político. Opere, Senhor. Ore pelas autoridades, ore pelo presidente, ore pelos governadores, ore pelos prefeitos, ore pelas forças armadas, ore pelo Brasil, pela situação econômica do nosso país. Ore pelas famílias do Brasil, pelas pessoas que estão necessitadas. Ore agora nessa hora, feche seus olhos e clame a Deus pelo favor dele sobre a nossa nação. Peça ao Senhor. Ao orar pelo Brasil, ore pelo Rio de Janeiro, ore por Jacarepaguá, ore por aquele vizinho que mora na mesma rua que você, por aquela família que você sabe que precisa de uma intervenção de Deus. Ore por aquele colega de trabalho, por aquele amigo de trabalho, por aquele amigo ou amiga de faculdade. Gente que, como eu e você, carecem também da graça de Deus. Ore ao Senhor. Que o Senhor abençoe essa nação. Abençoe esse país aonde o Senhor me permitiu vir, nascer, morar, ser um cidadão. Abençoa, Senhor. De norte a sul, de leste a oeste. Abençoa, Senhor. Ore pela igreja que está no Brasil, pela liderança da igreja. Ore nessa hora. Clame a Deus. Ore em nome de Jesus. Começamos cantando sobre o amor de Deus e vamos continuar cantando sobre o amor de Deus, porque como diz o Salmo de número 117, porque o seu amor dura para sempre e Ele é para conosco grande, e a fidelidade do Senhor e o seu amor dura para sempre. No meu coração seu amor por mim, muito mais que palavras, muito mais que uma canção. Quero te obedecer, pois me amou até o fim. O seu amor para sempre. O seu amor dura para sempre. No meu coração há uma canção do meu amor por ti, do seu amor por
a sua voz, declare o seu amor. O seu amor dura pra sempre. O seu amor dura pra sempre. Cante no meu coração, no meu coração. Seu amor por mim, muito mais que palavras, muito mais que uma canção. Quero te obedecer, pois me amou até o fim. Levante a sua voz e cante. O seu amor dura para sempre. Canta, igreja. O seu amor seu amor é diferente de tudo que experimentei. O seu amor dura pra sempre. O seu amor dura pra sempre. A igreja declara em alta voz: o seu amor. O seu amor dura pra sempre. Porque Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu único Filho. Pois aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Agradeça ao Senhor pelo seu amor, porque grande é o seu amor para conosco. Imenso amor, infinito amor, imensurável, irresistível amor de Deus. E a sua fidelidade é de geração a geração. Louvai ao Senhor, bendizei o seu nome, porque o seu amor dura para sempre. Pois assim como o Oriente se afasta do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Assim como é elevado os céus, assim é o seu amor para conosco. Agradeça ao Senhor pelo seu infinito amor, pela sua infinita bondade. Dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Coloque a sua mão sobre o seu coração
Deixa o Espírito Santo te batizar em amor nessa manhã. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, continuar falando ao teu coração, e dizer o quanto você é amado, o quanto você é amada. E esse amor te cura, esse amor te restaura, esse amor te levanta. Deixa o amor de Deus ir nas profundezas do seu interior e curar a tua alma, o teu coração, a sua mente, o seu subconsciente. Ser nesta manhã uma vez mais lavado pelas ondas do amor de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse amor te liberta, esse amor te levanta, esse amor te restaura, este amor te salva, este amor te cura, este amor enche o teu coração de alegria, e esse amor te dá propósito, te dá sentido, porque Ele é o sentido dos sentidos, irmão. Pode ter certeza disso. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Paulo escreve dizendo: portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Deus abençoe, meu irmão. Aplauda ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Cumprimente as pessoas que estão próximas a você na medida daquilo que você pode cumprimentar, né? Que você sente confiança, e sente-se aí em nome de Jesus. Bem, eu queria, antes de mais nada, agradecer aos irmãos pelas orações. A viagem para levar meus pais lá em Goiás foi um sucesso, uma bênção. Você vê, falei que ia ser confuso, foi de certa forma algumas conversas, mas depois, de certa altura da viagem, meu pai começou a contar as memórias dele, aí ele mesmo não escutava, aí está tudo certo, e andamos bastante. Foram de segunda até quinta-feira, quando eu voltei, foram 3.000 quilômetros rodados, e bênção pura, tudo certo, na mais perfeita ordem. Ainda aproveitei para pregar em duas igrejas, uma lá em Serranópolis, em Goiás, e outra em Uberlândia. Graças a Deus, Deus é bom. Queria agradecer as orações dos irmãos. E na volta agora, quem vai buscar é o Israel, meu irmão, então fico mais tranquilo. Apesar de eu estar querendo ir também, mas vou deixar ele, né? E a gente não tem como combinar os horários, porque dia de semana ele não pode, final de semana fico eu enrolado. Queria também pedir aos irmãos oração, porque está acontecendo, isso eu vou concluir depois, mas um reencontro aí ministerial muito interessante. Depois eu vou contar detalhes para vocês. Acho que vai ser um momento muito significativo, muito bom também. Eu quero lembrar, nós vamos trazer dízimos e ofertas agora. Eu queria lembrar aos irmãos aquilo que nós estamos fazendo para a gente poder trocar aqui o carpete da igreja, que já está, assim, fez aniversário de 15 anos ou mais já, esse carpete que nós estamos aqui. E como vamos fazer aniversário da igreja, pensamos em mudá-lo aqui, até porque ele está em recortes, e a gente precisava fazer uma coisa mais bonitinha para ficar a igreja. Então,
Se você puder, se você não ouviu essa convocação, esse pedido de ajuda, né? O carpete está em torno, colocado aqui, de R$6.000, não é isso aí, Cid? Em torno de R$6.000, é só aqui, essa parte aqui da frente. Aí você, quem sabe, está com esse dinheiro guardado na sua conta, não sabia o que fazer com ele. Senhor, pastor, eu estava com esse negócio, esse dinheiro, não sabia nem o que eu estava para fazer com ele, não tinha nenhum objetivo muito claro, agora o senhor disse aí, agora eu entendi por que eu estava com esse dinheiro guardado. Aí, se você quiser procurar a igreja, a administração, falar, eu tenho uma oferta especial para a questão do carpete. Mas, se não for o caso, o valor total, você que quiser participar disso, é só também procurar a secretaria, procurar a administração e falar assim, eu queria dar uma oferta especial para essa finalidade, que aí a gente vai concluir a aquisição, a compra e a colocação até o dia do aniversário, que é dia 12 de dezembro, quando vamos estar aqui recebendo o pastor Cláudio Duarte para o aniversário de 20 anos de nossa igreja. Nós vamos trazer dízimos e ofertas nesse momento. Você pode pegar o seu envelope e, se precisar usar uma das máquinas, a Cláudia está com uma máquina ali, a Nalva com outra. Se você precisar usar uma das máquinas, é só para chamar essas irmãs, levantar uma das mãos que elas vão até você. Bom ver o Beto e a Conceição aqui. Conceição, então, recuperada, não é isso, Conceição? Graças a Deus, todo mundo firme, não é isso, Beto? Está firme e forte aí, graças a Deus. Muito obrigado. A nossa gratidão a Deus pela recuperação de vocês de maneira plena, absoluta. Vamos ter paciência, esperando que os irmãos estejam aí usando as máquinas, quem for fazer, use. Não precisamos ter correrias, nem pressas. Também quero informar que ontem o pai da nossa irmã Osana partiu para o Senhor, né? Então, nosso sentimento está manifestado já à família, e nós vamos hoje, o sepultamento será às 2h30, aqui no Pichincha, e nós vamos estar juntos lá com a família para essa despedida momentânea. E aqui eu quero acrescentar uma coisa que eu acho muito curiosa, no contexto das expressões que ganham peso para nós, mas não representam a consistência da nossa fé. Eu vejo muitas vezes, na expressão de tentativa, ou na tentativa de expressar profundo apego às pessoas que partem, né? Principalmente dos crentes que partem, algumas expressões do tipo saudades eternas. É uma expressão muito comum hoje, você vê até naquelas coroas de flores e nas expressões nas redes sociais, saudades eternas. Eu digo a você, meu irmão, pela fé no Evangelho do Cristo, que eu não tenho saudade eterna de ninguém, a minha saudade é momentânea, porque eu vou reencontrar os meus, porque estão em Cristo Jesus, guardados pela graça de Deus e salvos por Ele. Então, a saudade não pode ser eterna, porque ela vai ter fim. Quando eu reencontrar, a saudade acabou. É saudade dolorida, e a gente entende isso, é uma saudade difícil, a gente também compreende isso, porém não é eterna na nossa perspectiva da salvação em Cristo Jesus, porque eu vou reencontrar-me com todos os meus queridos que partiram no Senhor. Então, eu não abrigo esta lacuna eterna no coração, porque a fé cristã me garante que aqueles que morreram em Cristo, na verdade, passaram da morte para a vida, e eu vou viver e vou caminhar na direção deles. Eles não vêm a mim mais, como disse Davi, mas eu vou na direção deles e lá vou viver para sempre. E aí sim, uma comunhão eterna com os meus irmãos em Cristo Jesus.
é uma expressão. Eu sei que nem sempre a pessoa expressa isso com a consciência cristã, mas a gente precisa rever também até as nossas expressões para que elas, na maneira com que a gente aborda, que a gente faz, a gente possa revelar a nossa fé, a nossa esperança, a convicção que carregamos em Cristo Jesus. Então, não é nada que esteja errado do ponto de vista dos sentimentos. É apenas uma palavra para que você reflita sobre tudo que você fala, sobre tudo que você escreva. O que vai nortear a sua vida e a minha vida no que diz respeito a isso é a nossa esperança no Evangelho do Cristo que nós cremos. Ou seja, se eu creio que vou ressuscitar e que vou viver para sempre com o Senhor, se eu creio na imortalidade da minha alma e não na eternidade da minha alma não é eterna, a minha alma é imortal, eterna é só Deus, né? Que não tem princípio, não tem meio, não tem fim. A minha alma teve início, não é? Então, eu creio na imortalidade da minha alma. Essa minha alma imortal encontrará com entes queridos meus, amigos que partiram antes de mim no Senhor, e nós vamos estar para sempre. Imagina o que é para sempre. O certo filósofo uma vez expressou o seguinte: há um rochedo, assim, na pontinha da Europa, chamado Rochedo de Gibraltar. E o certo filósofo disse o seguinte, que um pássaro vai lá, de 1000 em 1000 anos, afiar o bico no Rochedo de Gibraltar. De 1000 em 1000 anos, um pássaro vai lá e passa o bico. Quando, por essa ação do pássaro, a pedra deformar um pouquinho, passou um dia da eternidade. Eternidade é uma grandeza que a gente nem consegue conceber. Imagina uma eternidade que não tem nem ontem e nem amanhã, é sempre hoje. Você imagina como é que é isso na nossa mente? A nossa finitude, a nossa incapacidade de compreensão de Deus a partir do nosso entendimento. Deus não se entende, irmão. Deus se compreende. Nós entendemos com. Então, ou você caminha com o Senhor, a partir da sua palavra, da revelação do Espírito Santo, do que o trabalho que o Espírito Santo fez no seu coração e a palavra de Deus consolidou a sua vida, ou você começa a pensar coisas estranhas ao Evangelho de Jesus, estranhas ao conceito da palavra de Deus. Por exemplo, eu vejo crentes, estou aqui um pouquinho mais de tempo, mas fique tranquilo, não sou eu que vou pregar, não. Eu vejo crentes dizendo assim, expressões do tipo, eu encontrei minha alma gêmea. Na fé cristã não existe alma gêmea, nem metade das laranjas. A música do Fábio Júnior, almas gêmeas, as metades da laranja que se encontraram, não encontra respaldo na palavra de Deus. Quando eu encontrei a Núbia, eu era inteiro e ela inteira. O poder da palavra de Deus é lindo, porque quando nós nos unimos, nós nos tornamos uma só carne, não duas metades da laranja que fizeram a laranja inteira. Nós nos tornamos um ente, um ser, como a palavra de Deus disse, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão ambos uma só carne. É um mistério do Senhor. Então, nós vamos ouvindo essas expressões e vamos achando elas bonitinhas e vamos repetindo, reproduzindo, sem entender quão profundas essas coisas são e importantes elas são. Porque esse é um grande drama dos casamentos contemporâneos. Metades que se unem sempre terão problemas. A beleza da proposta divina é quando dois inteiros se encontram e formam uma outra realidade. Quando a gente pensa isso, à luz das Escrituras, quando a nossa vida é pensada, planejada, orientada à luz da Escritura e não de uma filosofia de músicas populares ou de quem quer que seja, nós vamos entendendo que vamos tendo uma vida mais ajustada à palavra de Deus. Não tem muito porquê que eu estou falando isso, não. Comecei a falar da Osana, mas acaba sendo os detalhezinhos que nós vamos percebendo e a gente vai vivendo assim, orientando o povo de Deus para uma volta às Escrituras. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca,
uma volta às Escrituras. Precisamos abraçar, ler com profundidade, nos interessar pelas Escrituras. Levante seu envelope. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de trazer dízimos e ofertas à tua casa. Muito obrigado pela bênção de estarmos juntos aqui como igreja que se reúne. Muito obrigado pelo privilégio de termos esse espaço aqui para juntos celebrarmos a beleza da igreja do Senhor. Sabemos as dificuldades que temos enfrentado, mas o Senhor é o Deus que cuida de nós. Portanto, ao chegar aqui trazendo dízimos e ofertas, eu declaro a tua bênção sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Nós sabemos que existem pessoas aqui enfrentando adversidades muito pesadas no que diz respeito à sua vida financeira. E nós declaramos uma libertação e uma transformação dessa realidade. A tua bênção e a tua provisão a partir da semeadura que cada um faz diante do Senhor. Nós oramos abençoando cada irmão e cada irmã em nome de Jesus. Você vai trazer seu dízimo e o seu dízimo vai ser colocado no gasofilácio à minha direita, sua oferta no gasofilácio aqui à minha esquerda. Os irmãos que estão acompanhando na internet a reunião da noite vão aí receber também as informações das contas correntes, do CNPJ, do Pix e toda a maneira que nós temos para que você participe também desse momento em nome de Jesus. Amém. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Hein, irmãos? Quer ouvir? Veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Ama a palavra de Deus? O dia que chegarem aqui e falar assim, não, pastor, nós não queremos ouvir nada. Mas, de qualquer maneira, aí eu vou dispensar aqui os irmãos que não quiserem, mas quem quiser vai continuar ouvindo, porque esse é o cerne da nossa vida. Vamos receber com muita alegria o pastor Marcelo, que vai ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. Você pode dar um aplauso ao Senhor por sua vida? Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, por aquilo que ele representa entre nós, mais do que simplesmente o seu serviço prestado, mas quem ele é entre nós, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Continua abençoando, usando, abençoando sua família. Eu oro e os abençoo para viver coisas maravilhosas e que a tua palavra possa fluir entre nós de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Sem o meu vírus. Já era. Aí. Bom dia, queridos. Graça e paz. Muito grato a Deus por mais essa oportunidade que Deus está me dando para poder compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao meu coração. Grato a Deus por mais um dia. Feliz por tudo aquilo que Deus tem construído na nossa vida como igreja, como comunidade cristã, e estamos caminhando aí rumo ao alvo. Amém, queridos? Eu quero compartilhar algo da palavra de Deus, obrigado, querido, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. É um texto longo, eu vou precisar da sua atenção. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes das sinagogas, chamado Jairo. Vendo Jesus,
prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhes toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Disseram, pois, a ele: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a menina. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa o que comer. Amém. O capítulo 5 do livro de Marcos, ele conta 3 milagres para nós. Ele começa contando sobre a libertação de um homem de Gadara. O capítulo 5 também conta sobre a cura da mulher que sofria da hemorragia. E ele também conta sobre a ressurreição da filha de Jairo. E nessa manhã eu quero dar ênfase apenas à ressurreição da filha de Jairo. A gente vai deixar para uma outra oportunidade os outros 2 milagres que ocorreram nesse capítulo. E é importante que se diga quem era Jairo, para a gente poder entender, porque numa tarde de domingo, quando a gente pega e lê o capítulo 5, dá a entender que as coisas aconteceram de forma automática. Mas se a gente parar para mergulhar nos detalhes, saber quem era Jairo, qual era a posição que ele ocupava, além de líder da sinagoga, a pessoa pública que ele era, uma pessoa conhecida, a gente precisa se ater àquilo, à atitude que ele tomou.
Quem era aquele homem que, diante de um diagnóstico grave da sua filha, não mediu as consequências e prostrou-se diante de Jesus e o implorou que fosse até a sua casa? Jairo era uma pessoa pública, líder da sinagoga de Cafarnaum. As sinagogas, para quem não sabe, era uma espécie de congregações, né, do nosso tempo, só para a gente poder entender. Elas funcionavam como uma espécie de congregações da igreja matriz. A igreja mesmo, o templo principal, ele ficava em Jerusalém, que, por exemplo, de Cafarnaum, tinha a distância a pé, passando por Samaria, de pelo menos 7 dias a pé. Só que os judeus, por uma questão de divergência religiosa, étnicas, com os samaritanos, eles preferiam fazer um caminho mais longo, pelo litoral, por Jope. E essa viagem, por vezes, ela durava aproximadamente 12 dias a pé. Agora, imagina vocês, né, a gente ter que andar 12 dias a pé para poder a gente participar do culto. Com isso, as sinagogas, elas tinham a sua importância. Ela tinha importância justamente para o judeu, ele participar da leitura da lei, o estudo da lei, e ele também poder congregar-se com os demais judeus. Os judeus, eles iam a Jerusalém pelo menos uma vez por ano, para poder celebrar as grandes festas. E com isso, as sinagogas, elas tinham as suas importâncias. Por essa razão, o líder da sinagoga, ele tinha um papel importante no contexto social. Mas o fato é que a Bíblia vai dizer que a popularidade de Jesus já estava trazendo um certo desconforto para alguns líderes de sinagogas. As pessoas preferiam participar das cruzadas de Jesus, ao invés de serem apenas frequentadores das sinagogas. Porque elas preferiam seguir a Jesus? Porque Jesus, além de ensinar as boas novas do Evangelho, ele também curava os enfermos, ele libertava os cativos, né, e dava oportunidade aos oprimidos a andarem no caminho da luz. As pessoas decidiram seguir a Jesus. E seguir a Jesus, além dessas pessoas ouvirem as boas novas do Evangelho, elas faziam com que a popularidade do Senhor, ela ia crescendo cada vez mais, ao ponto de alguns líderes das sinagogas, eles manipularem uma situação para poder tentar matar Jesus. Tamanha a popularidade de Jesus, da forma que ela crescia. E é importante nós mergulharmos nesses detalhes para poder você ver o esforço que Jairo fez para fazer o que ele fez. E o que ele fez? A Bíblia vai dizer que em plena luz do dia, no meio de uma multidão, ele prostrou-se diante de Jesus, daquele que os religiosos, assim como ele, tentavam matar. Então, parem para pensar, tamanha humilhação que Jairo estava passando. E é importante a gente lembrar o que é prostração. A prostração nada mais é o sinal de rendição, o reconhecimento. Quem se prostrava dava a entender que ele reconhecia que havia autoridade sobre a pessoa a quem ele se prostrava. Ou seja, ele estava dando a entender que todo o poder e autoridade estava sobre aquela pessoa. E é importante que a gente entenda isso, para poder a gente se apegar aos detalhes dessa palavra. Porque não foi simplesmente mais uma pessoa que se ajoelhou diante de Jesus implorando por cura. Foi uma pessoa que tinha uma responsabilidade no contexto social. Era uma pessoa pública, era uma pessoa conhecida. Era uma pessoa que tinha um cargo que ensinava aquilo que era contrário àquilo que Jesus ensinava. Eles zelavam pela lei. Eles davam valor àquilo que a lei ensinava. E vem Jairo e faz totalmente
o oposto. Ele decide caminhar na contramão, ele decide quebrar os paradigmas daquela situação toda. E parem para pensar as pessoas que conheciam Jairo, talvez alguns frequentadores das suas sinagogas. Falam assim, mas como é que pode? Jairo está prostrado diante de Jesus. Até pouco tempo ele estava ensinando o contrário. Mas como é que ele está aqui prostrado diante desse homem? Como é que ele está oferecendo rendição a esse homem? Como é que ele está assumindo publicamente que todo o poder e autoridade está sobre a vida desse homem? A demonstração em plena luz do dia, no meio da multidão, da atitude de Jairo, era justamente para poder mostrar que ele já tinha tentado todas as coisas para resolver a cura da sua filha. Isso me faz pensar no tempo que nós estamos vivendo. Muitas pessoas procuram Jesus apenas por necessidade, para terem as suas necessidades supridas, para terem as suas necessidades sanadas. Se a gente parar para pensar, se você for lembrar aí na sua mente, puxar pela sua mente, a história dos 10 leprosos, a Bíblia vai dizer que 10 leprosos procuraram Jesus. Quantos leprosos foram curados? Eu te digo, os 10. Aí eu te pergunto, quantos voltaram para ser agradecido, demonstrarem a sua gratidão? Apenas um. A própria mulher do fluxo de sangue dessa passagem, o objetivo dela era se manter no anonimato. Ela não queria ser reconhecida, ela não queria se expor. Ela falou assim, se eu tão somente, no meio da multidão, tocar nas vestes de Jesus, eu vou ter o meu problema resolvido e vou seguir a minha vidinha. Eu saio de fininho e não vou ser notada. Só que Jesus, ele queria que nós tomássemos conhecimento dessa história. Ao ponto dele virar e falar assim, alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Aí os discípulos falaram, pô, Jesus, peraí. No meio de uma multidão dessa, você pergunta quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Ele falou, não, tem gente que me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. E aí ela teve que se denunciar. Ou seja, até a própria Bíblia demonstra que existem pessoas que preferem buscar Jesus para terem os seus problemas solucionados. Elas não querem manter vínculos com o Senhor. Elas preferem ter as suas necessidades supridas. Elas não querem buscar o reino e a justiça de Deus, crendo que as demais coisas podem ser supridas por Ele. As pessoas hoje não querem simplesmente um compromisso com o Senhor, uma vida de relacionamento, conhecer o seu coração, conhecer o objetivo da sua morte na cruz. As pessoas simplesmente querem ter os seus problemas sanados. E essa atitude de Jairo nos faz demonstrar algo muito curioso. Jairo, ele poderia fazer como aquele centurião da sua cidade, o centurião de Cafarnaum fez. Ele podia falar assim, Senhor, libera uma palavra para que haja cura na minha casa sobre a vida da minha filha. Ele podia fazer simplesmente isso. Mas, no entanto, ele falou, Senhor, eu quero que o Senhor vá na minha casa. Eu quero que o Senhor vá lá curar a minha filha na minha casa. Eu não abro mão disso. Só que no meio do caminho, a gente leu aqui a história, e a gente vai pular essa fase, né? Jesus, no meio do caminho, ele é tocado por essa mulher, ele dá atenção, ele cura essa mulher, né? Mas a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus protagonizava esse milagre da mulher, chegam algumas pessoas que haviam ficado na sua casa, na casa de Jairo, como mensageiro da desgraça, né? Chegaram com seus semblantes abatidos, e já falando assim, não perturbe mais o mestre, a sua filha morreu. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Jairo, nesse momento. Ele se humilhou, em plena luz do dia, no meio de uma multidão, a hora que os demais líderes religiosos soubessem da atitude dele, que aquilo ia chegar até eles, ele perderia o seu cargo como líder da sinagoga de Cafarnaum, certamente ele perderia,
porque ele caminhou justamente contrário àquilo que ele ensinava. Eu fiquei imaginando esse misto de sentimentos que deve ter passado na cabeça de Jairo. Mas eu imagino que, no mesmo momento em que a notícia chega, e antes de Jairo expressar qualquer coisa, Jesus vira-se para ele e fala assim: não temas, crê somente. Essa é a palavra que o Senhor quer liberar sobre a nossa vida. Diante de um diagnóstico que você possa ter recebido, diante de alguma dificuldade que você esteja vivendo, diante da escassez que tem batido a porta de muitos brasileiros e muita gente no mundo, o Senhor está nos dizendo nessa manhã: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Todas as vezes, eu afirmo e repito, todas as vezes que nós estivermos diante de alguma situação, dois sentimentos baterão a porta do nosso coração. Que sentimentos são esses? Os sentimentos que Jesus dá ênfase para Jairo. Ele fala, diante de uma notícia ruim, de uma notícia trágica, duas coisas vão bater a porta do seu coração: o medo e a fé. Você precisa saber a quem você vai se apegar. Diante de uma notícia ruim, é natural que a gente tenha medo. É natural que a gente tenha medo. Você é gente e você pode ter medo sim. Diante de um diagnóstico ruim, é natural que você tenha medo sim. Só que tem um detalhe: se a gente paralisar no medo, o medo ele tem um poder paralisador. O medo ele tem um poder de fazer com que você não acredite que há solução. Não acredite que você vai ter o seu problema solucionado. O medo ele vai nos dizer o seguinte: muitas pessoas tentaram e não conseguiram. Você não vai ser a primeira pessoa. O medo ele tem esse poder de paralisar a nossa mente, de sabotar a nossa mente. Só que Jesus ele fala assim, não temas, crer somente. O que Jesus estava falando é o seguinte: existe o sentimento do medo que bate a porta do nosso coração diante de uma notícia ruim. É verdade, mas você precisa se agarrar à fé, porque a fé está dizendo assim, a última palavra vem do Senhor. A última palavra quem dá é o Senhor, e até agora o Senhor não disse que é o fim. Então, crer somente. Crer somente. O Senhor nos diz nessa manhã, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer medo, diante de qualquer adversidade que você possa estar enfrentando, creia somente que Deus é poderoso para fazer, porque a última palavra é Ele quem dá. Amém, queridos? Até aqui vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ele se apega a essa palavra. Até porque, penso eu o seguinte: ele estava do lado da mulher no momento que ela foi curada, né? Ele acabou de visualizar um grande milagre. E a Bíblia vai dizer que, em dado momento, Jesus ele fala assim, dão um jeito aí de segurar a multidão, vão comigo só os meus discípulos e Jairo. E chegando na casa, nós lemos isso aqui, chegando na casa, Jesus ele falou, essa menina ela não está morta, ela dorme. A Bíblia vai dizer que eles zombaram das palavras de Jesus, da expressão de Jesus, né, porque eles presenciaram a morte daquela menina. E Jesus ele pede que no ambiente em que a menina se encontrava, entrasse somente os discípulos, o pai e a mãe da menina. Jesus libera uma palavra de ressurreição sobre a vida daquela menina. Aquela menina, ela ressuscita, e de uma forma sobrenatural, as pessoas ficam atônitas. E existe algo aqui muito curioso, muito, parece que simples, que Jesus, ele dá uma ordem, inclusive é uma ordem que ele dá. Depois de uma ressurreição, que eu acho que é um milagre top 10, né? Ressurreição, né? Eu não quero medir aqui níveis de milagre, mas ressurreição a gente não vê toda hora, todo dia, né? Eu imagino que ressurreição
está ali, né? E depois da ressurreição, Jesus ele pede que dê de comer aquela menina. Falei, nossa, tanta coisa para Jesus dar uma ordem para os pais daquela menina. E ele dá a ordem para que deem de comer aquela menina, ou seja, alimentem essa menina. A gente não sabe exatamente quanto tempo em que essa menina ela passou adoentada, né? E muito provavelmente, enquanto ela estava adoentada, ela não se alimentava bem, e veio essa ordem. Mas eu preciso voltar um pouquinho na história e dizer algo muito interessante que eu pesquisei. A Bíblia vai dizer que Jesus ele chega de barco, ele está vindo de Gadara. Ele aporta em Cafarnaum, e eu descobri que a sinagoga de Jairo, ela ficava muito próximo das margens do mar da Galileia. Ela ficava muito próximo. E era comum, naquela época, que a casa do líder da sinagoga, ela ficava atrás da sinagoga, como muitas denominações hoje, né, fazem da casa pastoral ali, atrás da congregação. É comum, inclusive na nossa cultura, isso acontecer, né? E aí eu descobri que, da descida do barco de Jesus até a casa de Jairo, onde a menina estava, se aquela mulher, a gente crê que tudo que Jesus faz caminha debaixo de um propósito. Amém, queridos? Amém? Você crê nisso? A gente sabe que havia um propósito de Jesus, ter um tempo com aquela mulher, um tempo para poder curar, um tempo para alguma coisa específica naquele momento. Mas humanamente falando, se Jesus ele saísse do barco, ele conseguisse furar a multidão e ir direto na casa de Jairo, porque a passagem me dá a entender que Jairo, quando viu Jesus aportando, ele correu e ele já caiu de joelho diante de Jesus e pediu que ele fosse à casa. Isso não demoraria 10 minutos a pé, das margens do mar até a casa onde a menina se encontrava. Agora, existe propósito, é óbvio, a gente sabe disso. E aí, diante da ressurreição daquela menina, Jesus ele pede que os seus pais a alimentem. Eu pedi o Espírito Santo de Deus para poder ministrar isso no meu coração. Falei, Senhor, tem mistério aqui, Senhor, tem mistério aqui. E Jesus, Jesus estava querendo dizer é o seguinte: alimente o seu milagre, porque se você não alimentar o seu milagre, ele corre o risco de morrer novamente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Jesus ressuscitou muito casamento no seio da igreja. Jesus ressuscitou muito ministério entre os irmãos. Jesus ressuscitou muitos jovens das drogas. Jesus ressuscitou muita vida emocional, muita gente adoecida emocionalmente que foram libertas por Jesus. E Jesus ele está nos dizendo nessa manhã, se você não alimentar o seu milagre, ele tende a morrer novamente. O Senhor ele está nos chamando a atenção nessa manhã para que nós possamos alimentar o nosso milagre, para que você alimente, para que você venha celebrar a cada dia o grande feito que o Senhor fez na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. É tempo de nós pararmos de achar que a gente está conseguindo êxito profissional, êxito ministerial, por causa das nossas capacidades. É tempo de nós pararmos de achar que a gente não precisa tanto assim de estar na igreja, de aprender do Senhor. Tem muita gente pensando dessa forma. A pandemia veio potencializar os desigrejados. É tempo de nós revermos os nossos conceitos e alimentarmos o milagre que Jesus já realizou entre nós. É tempo de nós nos agarrarmos a isso. Os dias são maus, queridos.
os dias são maus, se nós não alimentarmos o que o Senhor tem realizado na nossa vida, na nossa casa, no nosso emprego, na nossa família, na nossa congregação, nós podemos perder esse milagre. Então o Senhor está nos dizendo hoje, alimente o seu milagre. Pensa aí, dá uma forçada na sua mente aí, o milagre que Deus realizou na sua vida. Foi a conversão do seu marido, foi a conversão da sua esposa, foi a libertação do seu pai, da sua mãe, a libertação dos seus filhos. Alimente o seu milagre, alimente o seu milagre. A palavra de ordem hoje, alimente o seu milagre, alimente o seu milagre, cultive isso, guarde no seu coração, porque senão a gente corre um sério risco dele morrer novamente. Amém, queridos? Diante dessas informações, diante dessa reflexão, eu tenho algo para te dizer que o Senhor liberou nessa palavra aqui. Não temas. O Senhor nos diz nessa manhã, não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenham medo, creiam somente. Se você pode guardar algo no seu coração, você guarde isso. O Senhor é comigo, Ele tem prazer em realizar as bênçãos na minha vida, Ele tem prazer em guardar a minha vida, a minha casa, a minha família, Ele é galardoador dos que o buscam, Ele tem prazer em abençoar as pessoas. Então, em nome de Jesus, creia somente, é apenas uma fase, nenhuma história se resume a um capítulo, creia que o Senhor vai bradar em seu favor. Amém, queridos? É essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu desejo do fundo do meu coração é que você guarde e pratique no momento oportuno, que você possa nutrir, alimentar a sua fé, que você possa entender que realmente vai ter momentos que o medo vai bater a nossa porta, mas você precisa optar entre o medo e a fé, e que você possa optar pela fé, de modo que você possa viver o milagre que você tem buscado no Senhor, e uma vez o milagre realizado, você possa alimentá-lo dia e noite. Amém, queridos? Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças nessa manhã, pelo privilégio de sermos ministrados pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos como igreja. Senhor, nós não queremos incorrer no erro, Senhor, onde muitas pessoas te procuram simplesmente por aquilo que o Senhor possa nos confiar, pelas portas que o Senhor possa abrir. Mas nós queremos ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Nós queremos convidar o Senhor para fazer parte da nossa história. Nós queremos convidar o Senhor para ir para a nossa casa. Nós queremos que o Senhor conheça da nossa intimidade. Nós queremos que o Senhor venha ser a prioridade na nossa vida. Senhor, ministra essas verdades no coração do meu irmão, no coração da minha irmã. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, que diante de uma dificuldade, diante de uma notícia trágica, diante de uma notícia ruim, diante de algo que venha nos amedrontar, nós possamos crer somente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que isso seja uma verdade absoluta no nosso meio. Pai, independente das dificuldades, independente daquilo que nós estamos sendo afrontados diariamente, seja a escassez, seja o desemprego, seja uma enfermidade, seja o abandono, seja o desprezo, nós possamos crer que o Senhor tem poder para reverter a nossa história. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos também te pedir, Senhor, nós queremos nos policiar, Senhor, para poder alimentarmos o milagre que o Senhor realizou em nós. Senhor, muito obrigado pelo nome escrito no livro da vida, Senhor.
Senhor, nós estávamos caminhando para a perdição, e o Senhor nos amou primeiro, o Senhor optou em nos amar, o Senhor morreu na cruz em nosso favor, muito obrigado, e nós tivemos o nosso discernimento, Senhor, modificado, de modo que a gente teve as escamas dos nossos olhos caindo, Senhor, e nós hoje te servimos com alegria. Senhor, muito obrigado, nós sabemos e compreendemos que tudo na nossa vida caminha debaixo de um propósito. Nós queremos entender que o tempo que nós estamos passando, o tempo que nós estamos vivendo, é apenas um capítulo da nossa história. Nós não queremos, Senhor, simplesmente fadar, nós não queremos simplesmente paralisar diante das notícias ruins. Nós queremos crer que o Senhor é poderoso para poder mudar a nossa história. Então, Senhor, ministra aos nossos corações, ao coração do meu irmão, ao coração da minha irmã, Senhor. Nessa manhã, Senhor, nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Somos gratos, Senhor, por essa palavra que nos inspira, que nos instrui, que nos encaminha na direção da fé no Cristo, que nos faz dirigir a nossa atenção no momento da adversidade, no momento da angústia, no momento do medo, para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não sucumbir às pressões da vida, diante das dificuldades, das adversidades, que nós possamos nos levantar e viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Cremos que o Senhor tem propósito com a vida de cada um de nós. Não nos deixa sucumbir às dificuldades da existência, mas nos faz homens e mulheres cheios de esperança, cheios de fé e com a convicção alicerçada à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, e agora que vamos para casa, leva-nos em paz, dá uma semana abençoada à vida do meu irmão e à vida da minha irmã, que as notícias que cheguem para nós sejam notícias favoráveis, sejam notícias de transformação positiva, sejam grandes notícias, mas se porventura alguma notícia for ruim, como a que chegou a Jairo, que o Senhor possa também dizer ao nosso coração, isso estar iluminado no nosso coração, não tenha medo, que eu e meus irmãos sejamos de fato homens e mulheres que creiam no Senhor de todo o coração, que o medo não tenha o poder de nos paralisar, mas o Senhor possa nos ajudar a caminhar na esperança, na fé, na convicção de que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Abençoa o meu irmão, a minha irmã. Nessa semana que iniciamos, nós oramos pedindo a Tua bênção sobre os que estão também participando através da internet, na reunião da noite, que o Senhor possa glorificar o Teu nome na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Que o maravilhoso amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos disseram amém e amém. Deus te abençoe, te dê uma semana exuberante, maravilhosa, na presença de Deus, em nome de Jesus. Até daqui a pouco, e a você que está na internet, até uma próxima oportunidade. Comece a planejar para estar aqui. Dentro de toda a segurança, vamos estar juntos, em nome de Jesus.